Boa tarde, pessoal. A gente abre a primeira live aí do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza. Eu sou a Franciane, sou doutora por este mesmo programa. E a nossa primeira live será ministrada pela doutora Kelly Antunes, intitulada Da Tese para Atuações Práticas, como aplicar o conhecimento acadêmico no licenciamento e manejo ambiental. A Kelly possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com estágio e monitorias realizadas no Herbário CSJ, da UFJF. Ela é mestre em Botânica pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro e doutora em Biodiversidade e Conservação da Natureza. A gente abre a primeira live aí pela UFJF. Tem experiência em Botânica, com ênfase em taxonomia, levantamentos florísticos e fitossociológicos, biogeografia e conservação, e desde 2009 atua com consultoria ambiental, com enfoque no licenciamento ambiental, planos de manejo, monitoramentos, projetos de conservação, cursos e capacitações. Eu já deixo o nosso agradecimento à Kelly e passo a palavra a ela agora. Obrigada, Franciane. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês pelo convite. E quando a gente estava pensando uma proposta do que apresentar, a gente veio meio com essa ideia de unir um pouco da minha experiência prática dentro da consultoria ambiental e do como aplicar, às vezes, o conhecimento acadêmico numa área de atuação um pouco mais prática. Então, pode passar o slide para mim, por favor, Fran? Então, assim, essa apresentação minha surgiu de uma reflexão, que apesar do momento atual político que estamos vivendo, de sucateamento de vários órgãos ambientais, aumento das queimadas, dos danos ambientais e do ministro, do Meio Ambiente falar que vai passar a boiada, para a realização dos empreendimentos, esse momento político de muito debate na nossa área ambiental, somado, a uma vivência de pandemia. Eu sei que, por vezes, a gente vem com sentimentos de muito desânimo, e isso vem nos envolvendo, com um pensamento pessimista sobre a área mesmo de atuação do biólogo e muitas reflexões dentro disso. Então, a minha ideia é trazer um pouco de otimismo nesse cenário e tentar mostrar para vocês que fazer mestrado, fazer doutorado, não necessariamente embute numa carreira somente acadêmica. E não somente dependente dos concursos, que a gente sabe que são cada vez mais concorridos. Então, nem sempre, todo mundo que quer atuar mesmo numa vida acadêmica para professor e diretamente para pesquisador, É possível também agir com pesquisa, com uma vida do mestrado e do doutorado, de uma área de formação mais prática, também em projetos de conservação. Então, assim, eu trago primeiro uma reflexão, se vocês já tinham parado para pensar que, além da área acadêmica, é possível atuar de forma prática dentro de projetos de conservação após graduação, E aí, eu vou fazer uma apresentação breve e passo a palavra depois para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, complementações, tirar dúvida. Eu estou aberta para isso. Pode passar, por favor. Então, dentro disso, como eu consegui conciliar as metodologias e trabalhos de laboratórios que eu atuei com uma formação profissional aplicada? Então, o que eu vou falar não é nenhuma receita de bolo, não necessariamente vai servir para todas as pessoas, mas são dicas que ao longo assim, da formação foram facilitando, para que eu pudesse ter uma inserção dentro do mercado profissional. Sendo que eu vou levar um pouquinho para o universo da flora, que é onde eu tenho a minha formação. Pode passar. Então, como a Franciane colocou, a minha formação ela começa na iniciação científica. Eu começo como estagiária do Herbário, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na época, eu queria desenvolver trabalhos com ecologia, mas a gente não tinha uma linha ecológica, um núcleo ecológico consolidado forte dentro da universidade naquele momento. Então, eu começo no Herbário, com taxonomia, e levantamentos, tanto florísticos e de campo, na área, na Serra da Mantiqueira,
uma região chamada Serra Negra, que depois, né, esses dados de muitos anos, se formou o mais recente assim, parque de Minas Gerais, que é o Parque Estadual Serra da Mantiqueira, com esforços também de ex-alunos envolvidos, que atuam dentro do EF, e com base em muitas pesquisas realizadas desde o ano de 2003, onde eu estava lá, pioneira desse núcleo, trabalhando com eles. Então, esse trabalho, ele me trouxe o contato com a taxonomia, e a identificação de espécies vai ser uma das ferramentas mais utilizadas dentro da consultoria ambiental. Porque um erro numa espécie implica num erro mesmo de ação do órgão. Por exemplo, se eu não classificar uma espécie que é ameaçada, né, como tal, isso pode trazer, né, prejuízos na avaliação dos órgãos que vão estar em contato. E se contrata, às vezes, direcionado somente para isso. Dentro dos levantamentos florestais, igual os inventários nacionais que foram realizados, sempre tem um cargo direcionado para um identificador mesmo, botânico, alguém que tem experiência dentro da taxonomia. Então, eu começo em 2003 nesse estágio, sem nenhuma pretensão de trabalhar com a consultoria, meio com a visão ainda fechada para a academia, mas já fazendo esses levantamentos. Pode passar, por favor. Então, no mestrado, né, eu me formo em 2007 e vou para o mercado de trabalho, mas somente com a graduação eu não consigo isso de forma muito fácil. Levou um tempo, quando em 2009 eu fui chamada para o meu primeiro trabalho de consultoria ambiental. E nesse trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar na Amazônia coordenando 4 equipes. Então, meu primeiro trabalho ele foi muito desafiador, digamos, porque eu não tinha experiência na vegetação amazônica, foi uma entrevista difícil para pegar a coordenação por isso, mas eu mostrei segurança em dizer que eu não conhecia a vegetação, mas eu já trabalhava com coordenação de equipe desde 2003 no herbário, levando os meninos para campo, fazendo toda a logística, todo o planejamento, conhecendo como se identifica as espécies no herbário e trabalhando em equipe desde então. E isso eles me deram essa chance e começa a minha carreira como consultora mesmo ambiental, pegando todo esse conhecimento da academia dentro do laboratório, que eu sempre vivenciei, e jogando ele na prática. Em 2012, eu retomo para a academia, eu já dentro da consultoria ambiental, para aí sim assumir a minha veia da ecologia, né? Então, eu faço mestrado na botânica do museu, mas com uma dissertação muito ecológica. E agora, em 2016 até 2020, né, eu defendi o doutorado agora em julho, eu terminei a tese que se chama Mirtácea, da Serra da Mantiqueira, Distribuição, Serviços Ecossistêmicos e Conservação. Eu vou falar um pouquinho dela, de alguns aspectos abordados e como as análises utilizadas dela estão atualmente abrindo oportunidades no mercado de trabalho. Pode passar, por favor. Então, trazendo um pouco para o meu universo acadêmico, né, eu começo, como eu disse, lá no herbário, já trabalhando na Serra Negra, aqui na Mantiqueira. No mestrado, eu mantenho esses projetos na Serra Negra, com perguntas para uma vegetação mais arbustiva, os arbustais nebulares. E no doutorado, a gente extrapola, né, a minha área de estudo para toda a Mantiqueira, né, e aí eu vou fazer diversas análises nesse universo amostral, né? A Mantiqueira é uma das maiores serras no leste, né, sul do país, aqui no sudeste, perfazendo os estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pode passar. Então, a minha paixão por montanhas, que vem da infância e que me trouxe até a biologia, me traz de volta, né, para esse cenário, e eu passo a estudar as florestas nebulares, que é uma vegetação de altitude, que depende de um pacote climático muito específico, de baixa temperatura, de alta umidade e muita, né, pluviosidade. São áreas de difícil acesso, e por isso, às vezes, não eram muito estudadas. Estão em vogas dos anos recentes para cá, os estudos nas serras nebulares, e elas são muito ameaçadas pelas ações antrópicas, pelas mudanças climáticas, ao mesmo tempo que são, assim, manutendoras, né, assim, do solo,
de uma diversidade grande de espécies, com muitas espécies ameaçadas e muitas endêmicas, e também elas captam a névoa através das suas folhas e troncos, aumentando o aporte de nascente, né, dos topos da serra para importantes mananciais como o sistema Cantareira. Então, elas têm um importante papel ecossistema numa região montana muito ameaçada. Pode passar. Dentro disso, eu elenquei desde a minha graduação, começando com a taxonomia e identificação, a família Myrtaceae para os meus estudos. A família Myrtaceae é uma das famílias arbóreas, né, mais ricas e abundantes do domínio atlântico, e por ser muito rica, abundante, ter um bom conhecimento filogenético da família, e ela ter ampla distribuição, ela se torna, de acordo com vários artigos comprovados, uma importante família modelo, né, assim, para estudos ecológicos. Então, eu a utilizo para uma vegetação arbustiva no mestrado e uso ela como instrumento, como ferramenta de estudo agora no doutorado. E aí, as análises que eu vou trazer para frente, elas vão estar em vários universos. Né, o campo que eu vou falar, que é tão importante para mim, pode ser um campo com uma placa de Petri, para quem está na limnologia, e ter as unidades amostrais nos quadradinhos milimétricos, né, da mesma forma, e ter perguntas parecidas, tanto na limnologia ou em outros universos da fauna, mas o meu grupo de estudo é uma família botânica. Pode passar. Então, né, apesar da era das meta-análises, né, que está muito em voga, né, o estudo dos bancos de dados, que tem imensa importância, isso é inquestionável para mim. Eu sou uma pessoa de uma raiz, assim, eu venho do laboratório do Fabrício, que é meu orientador, Fabrício Alvim Carvalho, e do Luiz Menini Neto, que ainda é um laboratório de ir muito a campo, de ter muitas perguntas em campo, né, e de fazer esses trabalhos. Pode passar, por favor. Sendo assim, a gente escolheu 7 áreas na Serra da Mantiqueira para a minha análise do doutorado. Pode passar. E essas áreas, elas vão formar um gradiente, tanto latitudinal, na Mantiqueira, que perfaz esses 4 estados do Sudeste, como um gradiente altitudinal. Eu tenho área a 1.085 de altitude, com a 2.330 metros de altitude, dentro dessas 7 áreas. Então, surgiram várias perguntas sobre análises que estão muito na moda, né? Falando sobre gradientes e filtros ambientais. Aqui um pouquinho da carinha desses fragmentos nebulares que eu estudei na tese, né? Então, a mata da Cachoeira de Chapadão, da RPP de Chapadão da Serra Negra, do alojamento próximo ao Parque Estadual ali do Bitipoca, a mata do Pico do Grama, na Serra do Brigadeiro, pode passar. A Mata das Macieiras, no Parque Nacional do Caparaó, o Morro do Careca, na Serra dos Marins, e a Mata do Brejo da Lapa, no Parque Nacional do Itatiaia, e a minha queridinha, que é a mais alta, a Mata do Santo Agostinho, que é a Parque Estadual Serra do Papagaio. Pode passar, por favor. Dentro disso, nessas áreas, a gente já mostrou parcelas, né, de 10 metros por 20 metros, onde dentro dessas parcelas, todos os indivíduos na altura do peito, com uma circunferência acima de 15 centímetros, foram compilados e amostrados nessas unidades. Então, a gente, com 7 áreas, a gente montou um banco de dados com 70 parcelas nesses fragmentos, né, montanos da Serra da Mantiqueira. Pode passar. E aí a gente foi para campo, né? Amostrou também, além da circunferência, a altura dessas árvores, compilamos todos esses dados em campo. Pode passar. Aqui algumas fotos para vocês. E também coletamos algumas variáveis abióticas, né? Como a gente mediu com um clinômetro, que é esse aparelhinho laranja, a declividade, com a ajuda de uma bússola, para que vertente, né, essas parcelas estavam voltadas. Fizemos coletas de solo, né, nos 4 vértices das parcelas e um central, homogeneizando essa amostra e enviando para análise no laboratório de Viçosa, e coletamos parâmetros como altitude e outras variáveis abióticas ali na área,
para ver se a distribuição das espécies de mirtácea estão realmente alguma relação com alguma variável ambiental nesse gradiente altitudinal e com a coleta de solo também edáfico. Pode passar. Então, todo esse material ele foi coletado quando tinha alguma dúvida de identificação. Então, mais uma vez, a importância da identificação da taxonomia das espécies, prensado e encontra-se incorporado no herbário da universidade. Pode passar. E aí, esse material, ele foi todo identificado e teve a ajuda também de outro membro do laboratório, de vários outros colegas e taxonomistas também associados da famílias, né, que estão mais difíceis, e foi todo identificado nas estruturas, né, do herbário da universidade. Pode passar. Então, esse banco de dados, ele gerou, né, 7 áreas com 3.567 indivíduos, né, de 273 espécies e 58 famílias. E aí, trazendo uma reflexão, né, na era da meta-análise, vale mesmo a pena montar um banco de dados desse com 4 anos de doutorado? Sem dúvidas, tem algumas desvantagens, que é principalmente o tempo que se gasta para a identificação desses indivíduos. Que imagina você identificar 3.567 indivíduos, o esforço que isso traz, né, de logística, de análise, de tempo mesmo, de contato com os especialistas, de compilar todos esses dados, conferir todos esses dados para rodar as análises. Pode passar. No entanto, em contrapartida, né, caminhos se abrem quando você tem um trabalho e um esforço de campo grande como esse numa tese. E, para mim, assim, perguntando assim, fazendo uma reflexão, como que eu consegui conciliar um trabalho de campo árduo com essas áreas e com a tese mesmo e o desenvolvimento dela? Só através de parcerias. E a gente vai ver que na ecologia, né, para a gente existe muito aquela cobrança, às vezes nossa mesmo, de que sejamos muito bons em tudo. Eu tenho que ser bom na identificação, eu tenho que ser bom em campo, eu tenho que ser bom em análise, eu tenho que sacar tudo do R. Bem, eu não sou essa pessoa, eu sei as minhas deficiências, eu sou muito bom em campo, identifico bem pela experiência, mas não sou tão bom em análises, apesar de ecóloga. Então, sempre surge, eu tenho muitas perguntas, muitas discussões sobre os dados e dificuldade mesmo com a programação. Então, para mim, serviu muito as parcerias. E foi nisso que eu fui nadar. Eu fui buscar parcerias para a realização da minha tese. Pode passar. Então, a parceria, ela veio como uma luz no fim do túnel para mim. E ela me trouxe um grande presente. A minha tese, ela era proposta em 3 capítulos, inicialmente. De repente, eu conheci o doutor Pedro Villa, de Viçosa, né, que está no pós-doutorado, com análise de dados. Conheci ele através da banca, de uma defesa de qualificação lá na antiga PGCOL, e a gente começou a conversar e eu mostrei meu banco de dados. E aí ele trouxe esse conceito que eu queria trazer para vocês, porque às vezes ele era novo para mim, e sempre quando eu falo, ele se enquadra em várias áreas da ecologia, e ele realmente é um conceito recente, que gera bons papers e boas publicações, e a gente está agora com um trabalho para ser submetido para Ecosystems. Então, eu trago um pouquinho o conceito de hiperdominância. O que é isso? Às vezes a gente faz análises dentro da nossa comunidade e diz, né, quais são as espécies de maior valor de importância dentro da mesma, de acordo com parâmetros de densidade, de frequência, de dominância. A hiperdominância, ela traz o conceito de que qual a quantidade de espécies que cumpre 50%, quando reunidas, de uma determinada função no sistema. Então, o que eu fui analisar? Quantas espécies nas minhas comunidades juntas formariam 50% de armazenamento de carbono nas minhas comunidades? Isso pode ser, igual tem artigo publicado para desenvolvimento de recursos como para frugívoros, né, produção de frutos. Isso pode responder uma série de outras perguntas ecológicas e ecossistêmicas. A nossa foi voltada para a análise de carbono. Então, a gente usou essa análise de hiperdominância no capítulo
E descobrimos que nem sempre as espécies mais abundantes no nas nossas comunidades eram as que desempenhavam armazenamento de carbono. Pelo contrário, às vezes, assim, espécies que eram ameaçadas e por vezes raras, elas tinham traços funcionais que possibilitavam que elas armazenassem muito carbono e desenvolvesse esse papel dentro da comunidade, mesmo sem alta densidade de indivíduos. Isso traz um novo conceito de que a comunidade ela não é importante só em algumas espécies que estão ali com dominância ou densidade, mas que elas precisam ser preservadas como um conjunto. Então, esse artigo veio como fruto de parceria através do uso de um banco de dados novo e pessoal com a abordagem de um outro, né, um outro olhar de parceiros. Pode passar. E aí, além disso, a gente também fez várias análises com a Serra da Mantiqueira, usando esse grupo modelo para ver como o mirtáceo estava distribuído. E foi muito bacana. A gente gradeou a Serra da Mantiqueira, esse artigo ele já foi submetido e aceito com correções, está em análise, que a gente viu a distribuição e o efeito amostral dessa família, que era tão ampla, né, e bem distribuída. Pode passar. E a gente nota, né, que em vermelho tem várias áreas que são bem amostradas. E elas são bem amostradas aonde? Aonde existem as unidades de conservação e aonde existem áreas de logísticas que a gente possa, né, estar fazendo inventário ao longo dos anos. Então, existem muitas áreas que é negligenciadas ainda pela pesquisa e precisam ter recursos alocados. E no momento também político dramático, em que ficam tentando rever os limites de unidade de conservação, a gente consegue, com os dados, ter uma visão um pouco mais conservacionista e mostrar a importância das unidades de conservação para o conhecimento da flora na Serra da Mantiqueira. Isso é um dos resultados. Pode passar. Outras análises que a gente conseguiu trabalhar, né, com o banco de dados são as modelagens, que estão super em alta, né, tendência, inclusive, né, para países mesmo, igual o Brasil, que tem grande extensão territorial, são mega diversos, com famílias igual a Mirtácea, que são muito ricas, de muita, né, com ampla distribuição. Então, os modelos, né, conseguem trazer para a gente a adequabilidade de espécies. E na tese, a gente fez análises também com esse banco de dados, que foi gerado para a Serra da Mantiqueira, onde as espécies de nebulares, né, foram plotadas, mostrando que atualmente as unidades de conservação estão preservando, né, a adequabilidade potencial para a Serra da Mantiqueira, mas que com o avanço das mudanças climáticas e o aquecimento global, a perda dessas florestas, que são responsáveis por grande armazenamento de carbono, quando a gente mostrou no capítulo 2, pela concentração de espécies ameaçadas em um gradiente que a gente mostra no capítulo 1. Essas florestas que estão captando água para importantes recursos hídricos da Serra da Mantiqueira, no Sudeste, vai estar ameaçada também pela mudança climática. Então, essa análise de modelagem, ela fecha, né, a minha tese, e eu tenho visto, assim, muitos editais, né, de vários, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que buscam os modeladores. Muito bem, a remuneração alta para quem realmente tem contato com esse grupo, né, de análise. Pode passar. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho agora, assim, dos projetos paralelos e das oportunidades futuras, né, assim, o que eu vislumbro após o doutorado. Eu tive uma crise, né, assim, de um mês, acho que a gente cai a ficha um pouquinho mesmo, assim, e agora, né, o que eu vou fazer pós isso tudo, mas agora após ter respirado, e essa palestra me ajudou muito, eu comecei a refletir um pouquinho sobre o que é possível ser feito e novas oportunidades. Pode passar. Então, dentro desse projeto todo de doutorado, a gente sabe que a ciência sofreu muitos cortes e o nosso programa não ficou isento disso. A logística para realizar esses campos, como eu fui para 7 áreas, é muito caro. Então, eu era que estava lá na secretaria sempre atrás de van, sempre atrás de carro para poder desenvolver e com todo esse apoio dentro da pós. Mas nem sempre é possível, e eu tinha que ir, eu tinha que trabalhar e coletar esses dados. E eram áreas, às vezes, por vezes, distantes.
E, infelizmente, a gente tem que dançar assim, com a música, ou felizmente, se reinventar. Conhecer a biodiversidade, de muito tempo, deixou de ser foco dos projetos de pesquisa das linhas de fomento, como FAPEMIG, CNPq e tudo mais. Então, a gente envereda, eu bati cabeça, eu não conhecia nada do universo de estoque de carbono e chamei, né, o grupo do Natan, de outras universidades, que são essas universidades que colaboraram na minha tese, o Marcelo Bueno, da Universidade de Mato Grosso, que ajudou com as análises de modelagem também. E aí a gente cria esse projeto, estoque de carbono das florestas nebulares em áreas naturais protegidas da Serra da Mantiqueira, perspectivas futuras em um cenário de mudanças climáticas globais. E ele foi aprovado em 2018 no CNPq Universal, o que me trouxe também esse conhecimento, né, de criação, de leitura de editais, escrita de projetos, aplicada. Então, é um projeto que está em andamento e que pode fomentar um pouco dos campos realizados no doutorado. Pode passar. Outra oportunidade, assim, muito engrandecedora, assim, na minha formação, foi a possibilidade de coorientar alunos de iniciação. Vendo a importância da iniciação, assim, na minha vida, o Fabrício também tem essa abertura, deixou com que, né, eu orientasse a aluna, no caso foi a Nina, no projeto de monografia e finalização do curso dela, onde ela estudou o fragmento mais alto que eu estava mostrando no doutorado. Então, a Nina me ajudou também com todo o banco de dados do doutorado, trabalhou em parceria comigo, é coautora dos artigos, e foi uma experiência muito rica também ter essa parte de estar orientando, né, os alunos. Pode passar. Outra oportunidade, assim, que foi muito bacana, que inicialmente ela é obrigatória, mas foi ótima para mim, abriu várias portas, por incrível que pareça, foi o curso de verão, que a gente dá, né, no terceiro ano do programa de pós, onde fiz uma palestra que também foi uma reflexão, né, que era uma pergunta, incitando as pessoas, né, será que as nossas pesquisas, né, elas realmente conservam? Que trazia para uma dinâmica mesmo de repensar como apresentamos os nossos dados, para quem estamos, que agentes estamos envolvendo, para quem estamos publicando, num universo exatamente de fake news, né, de muita divulgação de notícias errôneas sobre ciência. E aí essa palestra teve pessoas que viram no curso, e eu fui convidada posteriormente para dar ela em 2 outros eventos fora de Juiz de Fora. Então foi uma experiência proveitosa mesmo, assim, sempre estar falando, aprendendo essa dinâmica de estar em público conversando. Pode passar. Foram muitos trabalhos em congressos, também me colocando meio que à prova dessa apresentação oral, que não é fácil. E aí, em 2019, com esse trabalho da modelagem, a gente consegue ganhar o prêmio de terceiro melhor trabalho no Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação. Então, essa coisa também de estar indo nos eventos, fazer, né, bastante network, é uma coisa que para mim nunca é ultrapassada. Tenho vários contatos dentro desses eventos e desse momento, e realmente são momentos muito especiais. Pode passar. A produção científica, né, ela não deixa de ser importante, então, trabalhar nessas serras e nessas áreas inóspitas me trouxe o presente de estar com 3 espécies descritas, né, novas para a ciência, e uma saiu recentemente. Atualmente eu estou com um capítulo da tese já aprovado, e os outros 3 estão em andamento com as correções, e tem essas parcerias, foram me rendendo mais 3 outros artigos, né, em parceria, porque o laboratório sempre a gente vai no campo de um, identifica as plantas para o outro, trabalhando como um grupo coeso, então isso possibilita que você tenha uma publicação, né, em rede maior e mais consolidada. Pode passar. E aí eu queria falar para vocês de uma oportunidade, assim, de uma visão meio particular, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é a ação em projetos de extensão. Isso é uma inquietude pessoal e eu vejo como inquietude de muitos também, né? Por isso que eu até fiz aquela palestra no curso de verão, me perguntando e questionando todo mundo, é sobre estar mesmo devolvendo o conhecimento que a gente está, né, gerando na academia para a população. E aí surgiram para mim muitas oportunidades. Essa daí foi a inauguração da RPPN,
Chapadão da Serra Negra, que é uma das áreas que eu estudo. Ela está montando um laboratório, né, na Serra, né, os proprietários que são alunos também, tem um deles, os dois agora são alunos do programa, e é um campo infinito de pesquisa, com eles cedem logística. Então, esse foi um momento de educação ambiental com 150 alunos do João 23, que é, né, também da Universidade Federal, né, um colégio de aplicação federal, e foi uma oportunidade muito rica, porque muitos adolescentes nunca tinham tido contato com uma trilha. Então, a gente foi explicando sobre as nebulares, sobre esse tipo de vegetação ameaçada, e foi uma experiência muito rica. Pode passar. Dentro disso, com esse contato, né, com gestores e com a consultoria, surge a criação do plano de manejo de uma APA, que é a APA Boqueirão da Mira. Ela é uma unidade de conservação próxima, contígua ao Complexo Serra Negra, que eu pesquisei desde a graduação, mas não se tinha conhecimento nenhum, porque ela não tem essa infraestrutura igual de uma unidade de conservação consolidada, ela não tem alojamento, o acesso é difícil, então não se sabia da flora em nada. A gente, nas campanhas, né, de flora, eu consegui bolsas de iniciação científica para o laboratório, então a gente fez essa parceria, e desenvolveu um plano também de ações para o desenvolvimento do turismo nessa região, flora, fauna, meio biótico, trabalhando junto. Encontrei uma espécie nova também que não tinha sido descrita nesse levantamento, e atualmente eu estou com a notícia que esse plano de manejo vai gerar a criação de uma unidade de proteção integral, né? Uma unidade de proteção voltada somente para pesquisa dentro dessa APA, que é uma unidade de uma proteção um pouco mais ampla. E aí é uma área assim, de atuação importante do biólogo, e é onde eu ajo exatamente com os mesmos métodos acadêmicos, onde eu faço lista florística, identifico espécie, descrevo espécie nova, faço um levantamento florístico da vegetação. Os mesmos métodos que eu utilizo desde a iniciação científica do herbário são os métodos que eu consigo aplicar nesses planos de ação, como o plano de manejo, que é um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, né, desenvolver na vida. Pode passar. Então, a importância, né, da formação de cursos e palestras. Acaba que essa formação em consultoria me trouxe para esse universo, então é a semana de biologia. Eu estou ali, posso dar curso, gente? Pode, todo ano estou ali me oferecendo. Tive um contato com todas as gestões de unidades de conservação que eu trabalhei no doutorado, e isso também trouxe uma necessidade que eu levava para eles. Qual que era a necessidade de conhecimento deles? Então, por exemplo, no Parque Estadual de Ibitipoca, que tem intensa visitação, muito discutida no nosso meio, a gestora, né, a Clarice, falou, olha, a gente está precisando de balizar o conhecimento da flora para todos os guias. Então, é a foto da esquerda embaixo, que está a sala lotada de guias, e a gente tentando construir junto um conhecimento de flora para todo mundo estar utilizando. A esquerda é um colégio estadual, com uma vivência no Parque Estadual do Brigadeiro, onde eu levo eles na minha área de estudo, falo das florestas nebulares, faço trilha com eles, e passo todo esse conhecimento de uma forma um pouco mais, né, palatável. E as fotos de cima são os 2 últimos cursos ministrados na semana de biologia, enquanto eu estava no doutorado. Pode passar. Outra parceria importante, assim, que surge na minha vida é a Biociclos. Não sei se todos sabem, né, mas a biologia, ela tem uma empresa júnior que foi formada lá nos anos 2000, e recentemente os meninos com muita garra, com muito pulso, assim, ativaram ela de uma forma de organização muito mais, assim, aplicada. Tem o apoio da professora Simone, agora do professor Henrique, também do programa, então eles são associados, orientando os meninos. E eu entro nesse universo também com curso de capacitação e levando esses meninos da empresa Júnior, da iniciação também científica, para campo comigo. Então, tem sido uma troca que eu recomendo, um universo para quem quer conhecer a consultoria muito legal, os meninos são muito animados, são do curso e realmente com muito potencial, assim, esse resgate da empresa. Te passo. E quando agora, né, eu me formei, eu enveredei para os editais. A primeira coisa que eu fiz foi
tinha um concurso em aberto para professora, né, acadêmica, na academia, né, uma professora da Universidade Federal, eu, me inscrevi no concurso, estou lá. E aí veio a pandemia, e esse concurso, ele paralisou, como todos os outros, inclusive tem uma nova ementa mesmo, né, que congela a realização desses concursos até 2022. E aí surgiu a pergunta de o que eu ia fazer. E eu comecei a procurar um outro universo de editais. E eu não tenho parado até então, mesmo na pandemia, por incrível que pareça. Eu tentei um edital do IEF e quase consegui passar para a vaga que era de chefia da unidade da Zona da Mata. Cheguei na última etapa. E tem vários núcleos, como o GEF, que é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, que estão com editais com frequência para modelador de espécies, para projetos dentro da Mata Atlântica, não só com flora, com restauração, mas com fauna, com análise de dados, com programadores, com galera que saca bastante de R. O Fumbio, recentemente, eu enviei na semana passada, estava com edital aberto para analistas de projetos. O INCT, essa semana, fecha hoje, estava com uma bolsa de pós-doc para atualização de espécimes, né? Desculpa. Em coleções virtuais, né? Que são as coleções que a gente retira esses dados para meta-análise, então uma bolsa de pós-doc de 4 meses. Então, uma dica, assim, que eu posso dar é porque parece meio assustador, assim, como esse conhecimento acadêmico que eu estou fazendo não vai poder ser usado em nada disso. Isso não é verdade. É tudo a forma como vocês montam, assim, o currículo, nós montamos, criamos um portfólio e estamos atentos, assim, para pegar certificado para tudo e qualquer experiência. Então, qualquer palestra, qualquer fala, qualquer intervenção em aula, monitoria, e ir arrumando isso ao longo do tempo, que na hora que você realmente constrói o currículo voltado para esses editais, a gente vê e percebe de forma clara que a nossa formação é muito mais ampla do que a academia mesmo promete. Pode passar. Dentro disso, né, umas outras oportunidades que estão assim, em andamento. Pode passar. Atualmente, né, todo mundo soube que a gente passou pelo incêndio, né, na Serra Fina, que danificou mais de 500 hectares dentro da serra. E aí eu fui convidada por estar dentro desse núcleo de estudo de florestas nebulares para um projeto em andamento que está juntando pessoas, né, para monitorar esse tipo de vegetação. É um projeto construído por várias universidades. E aí eu fui convidada pelo professor Leonardo Meirelles, que participou da minha banca e conheceu mais a fundo o trabalho, para fazer parte dessa equipe que vai estar dentro desse monitoramento, desse projeto. Atualmente, a gente tem também a implementação da trilha Transmantiqueira, que realmente são um circuito, né, de trilhas na Serra da Mantiqueira, em várias unidades de conservação. Atualmente tem o linkzinho em cima, né, à direita, Trilhando a Transformação. Esse projeto está sendo votado, é um projeto escrito por muitos profissionais para arrecadar fundo, para a contratação de pessoas qualificadas dentro de flora, dentro de fauna, de gestão, de vários tipos assim de, né, áreas, né, de formação dentro da biologia, socioeconômico também muito forte. E é um projeto que vai vir muito forte e tem essa demanda de profissionais qualificados na região e está precisando de apoio, está precisando de ser divulgado. Assim como a gente tem que sempre estar se colocando e procurando nessas redes. Recentemente, um dos licenciamentos ambientais polêmicos, né, na Serra da Mantiqueira foi realizado no Rio, em Airoca, e a comunidade protestou, a científica veio endossando, que foi o projeto SOS Rio Airoca, para não construção de CGHs próximo da na zona de amortecimento do Parque Estadual do Papagaio. Então, também é um momento que acaba que eu entro me colocando e que eu recomendo que as pessoas façam contato e se coloquem. É importante a gente estar levando o nosso conhecimento acadêmico para opiniões dentro desses momentos. E aí você vai sendo visto, vai sendo visto, vai sendo visto. Quando as oportunidades surgem, realmente você é aquela velha história de estar na hora certa e no lugar certo e vivendo realmente uma oportunidade vias de fato. Mas são alguns, assim, dos programas que estão e oportunidades que estão em voga, que atualmente também eu estou dentro, assim,
negociando e tive contato. Pode passar. Então, essa foto eu adoro, ela está em todas as minhas apresentações, porque ela representa, acho que, todo mundo que faz parte, assim, e que torna tudo muito leve. Lógico, assim, o meu projeto de doutorado ele não foi possível sem muita gente que ajudou no trabalho de campo, na identificação desses parceiros, professores externos, que me ajudaram a sanar a minha grande dificuldade, às vezes, com algumas análises, apesar da facilidade com a discussão e com as perguntas, com os gestores das unidades, com as comunidades que precisavam de alguma demanda para curso, para palestra. É uma rede que se forma grande e que realmente é muito maior do que a nossa caixa acadêmica e que geram oportunidades nessa engrenagem também de vida, de conhecimento, de profissionalismo. Então, agradecer a todos que estão envolvidos, que é muita gente. Pode passar. E aí eu fecho essa apresentação mesmo, assim, repassando para vocês, para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer suas colocações, as suas perguntas, né? Assim, e eu fecho com uma mensagem de que, por mais que sejam momentos difíceis, e a nossa universidade, a nossa pós-graduação tenha muitos problemas, e a gente tem a tendência de potencializar o problema e ficar questionalizando assim, o problema, eu acho que o núcleo UFJF, né, Universidade Federal de Fora, a pós como se ela é forte, ela forma pessoas realmente capazes. Eu tenho vários exemplos de amigos que estão assim, né, no mercado de trabalho se reinventando e que a gente pode também olhar sempre o problema como uma oportunidade. E não romantizando, porque não tem como romantizar o momento que a gente está vivendo de forma alguma, mas tentando assim nos reinventar. E eu acho que dando mesmo as mãos. Então, uma coisa que a gente ainda pratica pouco, eu tentei fazer um pouquinho com o projeto do carbono e pretendo levar isso à frente, às vezes, no projeto de pós-doutorado, eu que sou da Flora, bater no laboratório de limnologia e, nossa, isso aqui é carbono, e o solo, como que responde o solo para as plantas, como responde aquilo, vamos fazer parceria? E ir na fauna e, olha, isso daqui está influenciando nas suas espécies, e trabalharmos de formas mais coletivas, né? Eu consegui, às vezes, fazer isso de uma forma mais fácil com núcleos de fora do que, às vezes, dentro, assim, do meu, tirando o laboratório, que é muito unido, assim, lá. Mas eu acho que a gente tem que estar mais em espaços cooperativos, em vez de competitivos, para a gente poder, né, passar por toda essa maré difícil, né, que veio para nos derrubar, mas a gente vai continuar resistindo com ciência de qualidade. Então, eu finalizo assim com essa mensagem. Espero ter trago um pouquinho de otimismo para vocês, de novas ideias e possibilidades. E fecho por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Vou finalizar aqui. E aí a gente vai abrir, então, para as perguntas. Já estão chegando algumas perguntas. E quem quiser enviar mais perguntas, o chat já está aberto lá na plataforma, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Chegaram algumas perguntas aqui. A primeira, Kelly, você acha necessário a pós-graduação para o mercado da consultoria ou é somente um adicional? Você comentou um pouco sobre isso, mas chegaram aqui perguntas nesse sentido. Para mim não foi só um adicional, porque realmente eu consegui aproveitar as próprias assim, análises e oportunidades que foram sendo feitas dentro da pós-graduação para me melhorar profissionalmente de várias formas, tanto melhorando o conhecimento de identificação, tanto melhorando o conhecimento de trabalhos mesmo, assim, né, de métodos de campo e principalmente de análise. Igual realmente a modelagem que eu tive contato dentro mesmo desse universo de pós, né, ela está muito em voga, assim, nos editais, eu tenho visto, como programadores mesmo, a galera que é fera em R. E, infelizmente, hoje a internet traz um universo muito amplo. Você pode fazer um curso, por exemplo, de ArcGIS, que também está muito em voga, né, o geoprocessamento, análise de dados com mapa, fora de uma pós-graduação.
Mas, sem dúvida, por exemplo, numa organização de um plano de manejo, o coordenador ele tem que ter o doutorado. Então, acaba que você precisa da titulação, da experiência titulada comprovada, para você almejar uns cargos mais altos, assim, dentro, né, da hierarquia mesmo de trabalho. Então, eu vejo como complementar. Eu consegui realmente unir os dois campos. Tem gente que consegue ir trabalhando dentro de uma empresa de consultoria, se melhorando, e ser coordenador sem uma pós-graduação? Existe, eu conheço pessoas de sucesso e que não precisaram, mas eu senti falta. Eu acho que, para mim, valeu a pena. Sim. Obrigada. Chegou uma outra pergunta. Após o desenvolvimento da tese com as modelagens, vocês pensam em levantar o diálogo com órgãos responsáveis por gerir as unidades de conservação? Essa conversa, ela existe? Sim. Para mim, ela existe. Eu tenho, inclusive, assim, grande amizade com alguns gestores, e por isso que até eu tentei essa vaga dentro do Instituto, agora, quando eu defendi. Eu acho que é esse muro que a gente precisa de quebrar. E foi essa crítica que eu comecei a fazer a mim mesma, tá, gente? No meio do doutorado. Que essa pergunta surgiu. Eu vou fazer esse trabalho lindo, vai ser publicado numa revista A, tem um impacto danado, mas se essas pessoas que estão associadas a essas florestas e a conservação delas, porque quem faz conservação vias de fato também são as comunidades do entorno. São as pessoas que estão tendo renda e estão conseguindo viver da conservação naqueles lugares que vão possibilitar que aquilo conserve. Porque a partir do que essas comunidades não têm mais renda, aí começam os problemas fundiários, começam os problemas de incêndio, começam os problemas criminosos, né, de diversos de pressões dentro dessa unidade. Então, eu não vejo assim como fazer conservação vias de fato sem esse diálogo. E aí, dentro disso, eu, como uma conduta pessoal, eu sempre estou em contato com as necessidades desses gestores. Colocamos a tese que estava os artigos em inglês, voltamos para português para ela ter uma linguagem acessível, pelo menos em português, para entregar para esses órgãos. E a intenção é publicar artigos, né, mais claros e objetivos para a finalidade desses órgãos dentro dos boletins das unidades de conservação. Eu participo das reuniões de conselho, né, muitas vezes, dessas unidades, discutindo várias coisas, e estou sempre ali tentando estar com esse diálogo. Daí mesmo que eu fiquei, por exemplo, conhecendo esse projeto de trilhas da Serra da Mantiqueira, que é muito legal, muito interessante. É dentro desse núcleo de gestão que veio essa oportunidade e essa demanda para o nosso lado da academia, assim como realização de planos de manejo. Então, eu não vejo como ter uma ação efetiva se não tiver esse diálogo. Sim, obrigada. Agora, uma pergunta mais em relação à tese que chegou. A pessoa gostaria de saber se encontrou uma maior influência de algumas variáveis sobre a densidade das espécies, principalmente aquelas que apresentam menor número, e se sim, quais que tiveram maior influência? Sim, a gente teve as variáveis respostas que tiveram alta correlação nas nossas análises foram a altitude, né, e variáveis de nutrientes de solo e textura do solo. Então, elas responderam, né, de forma significativa, e a gente teve dados inéditos dentro dessa abordagem, porque geralmente nos artigos assim para a região dos Andes, algumas serras também de ampla, né, distribuição altitudinal na África. Com o aumento da altitude, você tem a diminuição do porte do tamanho das árvores, do diâmetro da área basal delas, né, o espaço que elas ocupam nessas comunidades. Isso tudo diminui, porque as condições ficam muito ríspidas para as espécies, então elas não investem tanto em crescimento, porque os solos também são geralmente mais pobres e rasos, né? Então, pobres em nutrientes. Os nossos dados, eles mostraram totalmente o contrário. As nossas áreas mais altas são as que armazenam mais carbono. Então, a área que mais armazena, por exemplo, é o Parque Nacional do Itatiaia, e vai estar associado diretamente aos solos com maior nutrientes. Então, as nossas áreas
de altitude, ao contrário da maioria, vão ter uns solos mais argilosos e que vão estar concentrando um percentual de nutrientes maior. E nas nossas análises, isso tem relação correlacionada direta com o armazenamento de carbono, por exemplo, e com a distribuição das espécies, né? Ao contrário do armazenamento maior nas áreas mais altas, essas áreas vão ser de menor riqueza, porque realmente vai aumentar a dominância de algumas espécies nessas condições ambientais, mas vai diminuir a riqueza com o aumento da altitude. Então, a altitude, tanto o gradiente altitudinal quanto o edáfico respondeu nas minhas análises de forma bem significativa. Sim. Também em relação à tese, alguém perguntou qual foi o critério que você usou para escolher as montanhas que você desenvolveu o seu estudo? Essa pergunta, ela entre aspas, é um pouco assim polêmica, porque eu acabo corroborando os dados que eu trabalhei naquele terceiro capítulo do esforço amostral. Porque a gente escolheu, infelizmente, áreas que a gente tinha logística para trabalhar. Sim. Então, o crivo foi estar dentro de unidades de conservação, porque eu tinha acesso assim, entre aspas. Tinha áreas, por exemplo, que a gente tinha que acampar no topo e caminhar 4 quilômetros para ter acesso com o equipamento e com as mochilas de camping, né, para poder mostrar. Mas a gente tinha apoio das unidades, assim, de guia, para dormir em alguns alojamentos, pernoites. Então, realmente fica perguntas, né, para próximos trabalhos, já fica aí dicas para quem está assistindo, e fora dessas unidades, né? Por exemplo, essa área próxima, Boqueirão da Mira, que é uma APA, não é uma unidade de proteção integral, que tem fragmentos enormes, áreas de Bom Jardim de Minas, não são conhecidos. Áreas próximas de Juiz de Fora, aqui do lado, Chácara, tem fragmentos legais que investigaram e não são conhecidos. Mar de Espanha, vários lugares que realmente assim não foram inventariados na Serra da Mantiqueira. Eu replico esses dados e surgem perguntas também sobre o histórico, né, de uso, porque a gente parte de um princípio que, entre aspas, apesar assim, de danos do turismo e algumas outras ações, essas unidades estão conservadas, né, ao longo assim do tempo, apesar de problemas com incêndios e coisas que a gente sabe. Mas a escolha foi ela pensada em logística mesmo. Uhum, sim. Agora uma pergunta mais com contexto político. Você falou um pouco do início da apresentação e ao fim, né? Mas você acredita que, como você imagina o futuro da profissão de consultor ambiental nesse novo cenário político nacional em frente à atuação aí do nosso ministro Ricardo Salles? Eu vejo um futuro de muita luta, mas assim, eu discuto muito isso e eu acho, assim, a minha opinião, que tudo é cíclico, né? Assim, tudo tem um ciclo. E como a natureza, se a gente parar e ficar observando o próprio, né, ciclo do carbono, a gente vai ver que ali tem uma série de agentes que vão estar influenciando nisso. E a gente veio, né, pelo menos dentro da minha criação, anos 90 e tudo mais, eu lembro de muitos problemas também, né? Na época FHC, e aí viemos uma fase de maiores investimentos na área educacional, nos problemas, né, populacionais como um todo, nas áreas de inclusão social, e isso agora realmente a gente vive um outro extremo, né? E eu não acho que esse outro extremo ele vai se perdurar para sempre, porque exatamente do outro lado vamos estar lutando para que o outro ciclo também seja retomado, que é o de inclusão e tudo mais. Infelizmente, assim, agora acontece de forma escancarada, ao meu ver, né? O ministro ele assume e fala dizendo que vai passar as boiadas. Mas o Código assim, Florestal ele já vem sendo sucateado ao longo de um bom tempo. De uma forma discreta, de uma forma realmente assim, um pouco mais debaixo dos panos e menos escancarada, mas a gente ganhou muito, né, nos anos 90, 2000, com uma legislação vindo, com muitas normativas vindo, muitas coisas foram paralisadas. Até hoje, para vocês terem ideia, a gente não tem uma legislação que defenda
os campos rupestres no Brasil, que é a área de maior impacto para mineração. Não tem nenhuma legislação que fale sobre a proteção. A gente tem de campos de altitude, a gente tem da floresta atlântica, a gente não tem nada para campo rupestre. E a pergunta é, por que que não tem, né? É óbvio que não tem nenhum empecilho nisso, porque é visado. Então, eu acho que cabe a gente não desanimar, pensar que é cíclico e continuar trabalhando, porque na hora que o jogo virar para o nosso lado novamente, nós vamos estar preparados para esse mercado. Por exemplo, vários, né, acordatas mundiais, né, e o Brasil tem incluso, dizem que o Brasil está na década da restauração florestal para cumprir vários acordos, né, mundiais. E dentro disso eu já tenho recebido os editais para trabalhar nessa área de restauração. Se isso vai ser dificultado agora com o sucateamento dos órgãos, como que a gente viu, com uma série de atrocidades como queimadas, a gente está vendo, sim, mas acho que a gente tem que continuar resistindo, persistindo e de braços dados mesmo, parceiros para vencer essa roda. Eu acho que também a bipolarização, ela quebra o que massacra e traz o novo, que é a união. Igual a academia, a gente já teve muito essa coisa, né, de competir um com o outro, de ficar ali no nosso quadradinho. Ah, mas fulano está publicando mais do que eu. Ah, ciclano está trabalhando com fulano. Nossa, lá, vai publicar mais do que eu. Gente, chega disso, sabe? Eu acho que a gente tem que cooperar um com o outro e irmos todos juntos. Igual lá no laboratório, a gente brinca isso lá do Fabrício. Se um foi todo mundo foi junto. Uhum. E é nisso que eu acredito, que a gente tem que também deixar o cenário de bipolarização que só nos corrompe, só nos desune e nos unirmos numa resistência. E aí, emendando nessa pergunta, chegou uma outra, você acredita que a educação ambiental e os projetos de extensão, como você falou, né, eles podem ajudar a melhorar o pensamento crítico da população, para eles perceberem essa crise que a gente vive, ministerial, e todo esse cenário político que a gente vive hoje? Sem dúvidas nenhuma, assim, ao meu ver, porque a gente empodera os discursos. Eu acho que exatamente você... Primeiro, por um lado, a gente tem que sair um pouco da nossa arrogância, no sentido de que somos os educadores. Eu digo por uma vertente assim, quando eu vou no mato e trabalho num plano de manejo como esse, com um mateiro, eu aprendo como, às vezes, eu não consigo aprender dentro da minha academia. Sim. Eu já tive vontade de rasgar diploma perto de mateiro, de tanto que o cara sabia de identificação de espécies, de ecologia mesmo. Sabia o que o bicho... a chuva está chegando, escuta. Olha, dali a nuvem vem daqui, chove mais aqui, não. E eu ficava maravilhada com aquilo. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender do outro lado da moeda, que é estando em contato com essas comunidades, as tradicionais, as que são alvos dos nossos estudos. E com eles, dentro da necessidade de conhecimento e prática deles, a gente sim está empoderando um discurso ambiental. Eu penso no empoderamento ambiental e não da gente mais como só levando, sabe, assim, até a eles, mas circulando esse conhecimento e realmente fazendo um discurso. Sem dúvidas, é o que faz a diferença, é o que vai evitar... E outra coisa, nós somos muito ruins como comunicólogos, né? Nós, biólogos. A gente precisa fazer um vídeo, a gente sofre. O programa pediu, acho que eu e todo mundo cortou quase os pulsos. Aí a gente bota um monte de slide, um monte de dado, e vão continuar não entendendo nada. Normal. E não é que eles não sabem, é uma outra linguagem, não é uma linguagem cosmopolita. Uhum. E aí, eu acho que a gente também está mergulhando nessa... Porque o que eles fizeram, né? Alcançaram a rede em massa, com fake news. E onde a gente tem que começar a falar de meio ambiente? Eu discuto isso com o Fabrício. É nas igrejas, é na comunidade, é no bar mesmo, são nos coretos,
aonde dá para você pegar alguém pelo bracinho e falar, nossa, deixa eu te contar do meu trabalho, Sim. e contar de um jeito, né, gostoso, assim, de falar. Uhum. Tenho mais algumas aqui. Kelly, você acredita que algumas das dificuldades que você teve para começar a atuar na área poderiam ter sido resolvidas por uma graduação ou pós-graduação melhor ou mais focada? Não, assim, eu não tenho realmente, não foi o meu problema, assim, eu realmente venho dessa formação pública de qualidade, que foi voltada, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e como eu disse, assim, no meio da apresentação, eu acredito que somos muito fortes, assim, para a formação com problemas como qualquer instituição tem. Por exemplo, voltado para a consultoria ambiental, eu sempre falo isso. Eu sinto falta que os alunos tenham na sua grade direito ambiental, por exemplo. Sim. Eu tive que aprender isso no chicote, na prática, e não é palatável, né? Não é fácil. E eu sinto falta de, às vezes, disciplinas um pouco mais práticas. Isso melhorou muito, acredito eu, do meu currículo de 2002 para agora, de 2020. Já melhorou muito, mas eu acho que é uma construção coletiva. Mas eu não vejo eu não mudaria as minhas escolhas. Eu não vejo que um programa 7 teria mudado alguma coisa na minha formação, que o programa, com todos os desafios que tem e com quais 3, 4 que ficou ali brigando, não tenha me dado. Eu tive todo o acesso, tive todas as oportunidades da mesma forma. Sim, sim, obrigada. E penúltima pergunta, Kelly, você comentou que foi um desafio iniciar na consultoria ambiental. Como ela fez para superar como que você fez para superar esses desafios em termos de não conhecimento a fundo da vegetação amazônica, por exemplo? O que eu fiz isso foi exatamente, gente, sem dúvidas, um pouco de sorte de estar no lugar certo, na hora certa, que foi no sentido, foi onde eu aprendi o que eu falei um pouco e nunca mais esqueci. Quando eu fui para a Amazônia, as equipes da Amazônia elas são muito amplas, elas precisam de 8 pessoas. No Sudeste a gente usa 4, 3, porque precisa de um escalador, né? Porque o dossel é muito alto, você precisa de um segurança, de uma pessoa armada, porque qualquer intempérie, eu estava no meio da Amazônia, parar, mapar mesmo, no meio da floresta, montando logística para as equipes. E você leva um mateiro, né, que para mim é o parabotânico, que é a pessoa que não tem o conhecimento do diploma, mas ele vivenciou toda aquela realidade na prática. E eu tive a sorte de conhecer o seu Domingos, que era o parabotânico do INPE, lá no projeto da Reserva Duque, que é conhecido. Então, ele sabia não só os nomes populares, como eu tive a sorte dele saber as espécies. Então, eu confesso que eu tive a sorte de aprender mais com ele do que eu sabia naquele momento. Mas como que eu me virei naquilo? Com o jogo de cintura, de já coordenar equipes desde o herbário, porque no herbário a gente ia para campo sozinhos. A Fatinha, o Luiz, levava a gente, mas soltava a gente para fazer tudo sozinho. Foi uma formação mais independente, que facilitou com que eu me formasse tomando as minhas próprias decisões. E a gente tem bons laboratórios que trabalham voltados com a consultoria dentro da nossa universidade. Né? Na limnologia, o pessoal também tinha esse contato, na fauna lá o pessoal da Zool tem, na flora a gente também tem. E foi essa vivência de autonomia, de tipo, me colocar nos desafios e como eu ia respondê-los, que me formou independente de qualquer que era o problema. Então, eu não sabia sobre a vegetação amazônica, mas eu sabia como resolver. Eu sabia que eu precisava do herbário, eu sabia coletar, eu sabia gerir equipe, eu sabia gerir os conflitos, que é muito importante na consultoria. Você está num ambiente estressante, muito tempo de intempérie em campo, às vezes meses, dias. Então, você ter que ter esse jogo de cintura, sem dúvidas, ajudou muito para que eu me firmasse nesse momento. Sem dúvida, uma coisa que a gente também sempre fala que foi desafio foi ser mulher, né, nesse cenário. Não era comum,
né, mulher de campo, pesado, facão, eu fui para muito ambiente onde isso gerava um desconforto, porque não era comum nessas comunidades. Uma mulher está numa posição de coordenação, de chefia, lidando com os peões, com as pessoas, né, nativas, dessa forma. Então, foi algo que eu tive que aprender com o tempo também, como lidar com isso. Os empreendedores, mas você é mulher, vai entrar nesse mato, você e fulano, sozinha, vai sair projeto. Então, é uma coisa que ao longo do tempo, sem dúvidas, eu também vivenciei. O fato de ser mulher, estar nas coordenações, estar no trabalho de campo pesado e estar desenvolvendo essa abordagem de campo. Sim, e a última pergunta, ela não é sobre a consultoria, mas sobre um comentário que você fez a respeito de ter defendido em julho. Perguntaram como é que foi defender durante a pandemia. Assim, não foi fácil, né? Não foi fácil porque eu já estava eu ganhei esse novo capítulo, então a minha tese ela já estava um pouquinho atrasada. Eu ia defender em abril, em vez de março, até março, né? Que era o meu prazo. E foi muito engraçado, assim, uma das membros da banca, a professora Nangeli, ela comenta, eu estava participando do Ciência ao Bar, que foi mais um programa de divulgação também, que eu participei de trabalho, e a gente estava lá, ela assistindo, eu chamando ela para a banca, 14 de março, era para 29 de abril, e veio a pandemia. Ela até comentou isso na banca. E veio a pandemia. Eu tenho filhos, 2 filhos, e dentro disso eu deixava eles na escola, né? Uma mora comigo, uma com o pai, eu deixava na escola e ia para a universidade, batia o cartão ali, todo mundo via minha carinha diariamente. E isso mudou. Eu comecei a ter que trabalhar dentro de casa com a minha filha, né, na tese. E no momento de escrita crucial, né? Então, eu realmente passei por dificuldade, por atrasos, reportei isso, o que foi muito importante eu ter feito isso. A pós-graduação, falei, olha, não tá legal, não tô conseguindo, né, emocionalmente conciliar isso tudo. Eles marcaram uma reunião comigo, Natália participou e a gente conversou sobre isso de uma forma assim muito tranquila e eu estava muito também triste porque eu sou a primeira doutora da minha família, né, dessa potência, né, que veio desses governos mais populares de formar pessoas que antes não teriam naturalmente acesso. Então, lógico que eu queria comemorar, abraçar todo mundo, chamar todo mundo para uma festa e ver que eu ia estar online, sozinha, né? Falando e com medo de programa, da plataforma, se ia dar erro. É outra realidade, né? Outra realidade, Franciana, eu fiquei com muito medo, me deu pânico mesmo. E aí a pós foi muito legal, me escutou, a gente foi conversando, fizemos testes. Aí no dia, engraçado, eu estava calma, aconteceu, melhor forma possível. Sendo assim, a gente conseguiu chamar membros da banca externa, participou o professor, né, João Azevedo, do Núcleo de Montanhas de Portugal. Então, veio, em contrapartida, eu tive uma banca, né, digamos, mais cosmopolita. E mas foi difícil, mas assim, gente, depois que passa o primeiro susto e faz os testes, foi tranquilo. Sim. Obrigada. Então, deixa eu só conferir aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Não, são essas perguntas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Foi ótima a palestra e a discussão também, muito enriquecedora. E aí, então, eu finalizo a nossa primeira live hoje. E aí, agradeço também por você ter participado, aberto essa experiência nossa com lives aí durante a pandemia. Imagina, Franciana, eu que agradeço a vocês, a todos que estão aí presentes, por todas as perguntas e trocas. E já me coloco também à disposição, se precisarem, só entrarem em contato. Agradeço por mais essa oportunidade, espaço de fala, né?
E é importante nós mesmos, né, estudantes, estar ocupando esse espaço e trocando essas ideias. Eu acredito que isso também é uma forma de ação política, tanto dentro da pandemia, tanto dentro da ciência. Parabéns pela iniciativa a todos vocês que organizaram e todos presentes. Obrigada. Sim, obrigada aí mais uma vez.